Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior Vargas, host do podcast Múltiplos, apresentando para vocês mais um episódio, tendo a honra de receber uma convidada muito especial, que a gente vai falar sobre um tema também muito pertinente, que com certeza vai edificar e fortalecer, né, o conhecimento de vocês. Sou estudante de psicologia e tenho trazido aqui muitas psicólogas, né? No episódio passado trouxe a Zanetti, que ela era especialista em suicídio, e hoje eu tenho aqui recebido a Veridiana Machado. Ela é especialista em dependência química e codependência emocional. Escritora, né? Iniciou agora esse trabalho, né, de escritora de livros, foi para a Bienal e lançou o livro Caminhos para o Cuidado de Si enquanto apoia um dependente químico, né? Esse livro que está aqui vai estar disponível também no nosso acervo Dona Sandra Educa Mais, aqui na Confeitaria Dona Sandra. Já de pronto, também agradecendo a SMK, ao Gabriel, a Cíntia, que trazem todos esses apetrechos, esses aparelhos, tanto microfone, câmeras, fazem as edições dos vídeos, né? Uma equipe muito excelente e profissional. Se você tem o interesse em buscar, em criar um podcast e também outras demandas, chamem eles, fazem uma cotação, um orçamento, que com certeza você vai se surpreender nos valores. Não é tudo isso que você imagina. Tamo junto. Tamo junto, Gabi? Tamo junto. Hoje eu tô com o microfone. Olha aí, ó, isso aí. Então tá, Veridiana, vamos começar. Queria que tu se apresentasse aí pro público, falando um pouquinho de si, da onde surgiu a Veridiana, de onde tu é, né, por mais que a gente tenha apresentado aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre si. Ok, então. Meu nome é Veridiana, eu sou moradora de Novo Hamburgo, né? Atualmente, então, trabalho com psicologia. O porquê, né? Eu me voltei para esse lado da questão de dependência química, primeiramente. Tenho casos, né, na família, e foi algo que sempre me instigou a pensar, né, o porquê. Por que desse assunto, né? O porquê das pessoas se envolverem com essa questão e muitas vezes não receberem aquele apoio de fora para conseguir, né, sair de si, né, sair da situação que lhe prejudica. Então, acho que foi mais ou menos por aí a minha curiosidade, né, nessa área. Sim. Ela é psicóloga, se formou agora, gente. Agora, janeiro de 2024, e já lançou esse livro que eu não consegui ler ele ainda, né? Mas eu vou ler, com certeza, que vai me atribuir muito, né, na minha formação. Sim. Quando tu fala que já teve essa, vamos supor, teve uma experiência, né, de dependência química, e isso te instigou a buscar. Por que a psicologia? Porque hoje existem várias ferramentas, até a gente comentou antes. Sim. Existe a fé, existe o esporte, existe o conselho, existe a... né? Por que tu pensou em ir para a psicologia para conseguir atribuir e agregar nessa situação? Tá. Eu busquei a psicologia muito mais por uma questão das próprias perguntas que eu via que as pessoas faziam, né? Eu não sei por que eu faço isso, né? Eu não sei, quando eu vi eu já fui, quando eu vi eu já fiz. Então, acho que a psicologia veio, assim, para mim, como uma ferramenta de buscar entender o indivíduo, né? Entender o comportamento, né? Se eu vou pegar uma água e ela tá quente, o copo me queima, por que eu vou ali de novo, né? O que se passa no meu pensamento para que eu faça a reação de me queimar novamente? Então, por isso eu escolhi a psicologia, para entender um pouquinho mais desse comportamento. Sim, eu também sempre fui apaixonado por essa questão, sabe? De entender o porquê que as coisas aconteciam, né? Eu me formei em educação física porque eu gostava de esporte em si, mas ali dentro já comecei a ter esse... Porque a educação física ela é muito voltada também ao teu psicológico. Então, o esporte em si, o psicológico é o que manda. Sim, tu tem que ter um corpo treinado, tu tem que ter uma excelência em exercício físico, né, para ter um melhor desempenho do teu corpo em si, como uma ferramenta, mas o que manda nele é o teu psicológico. Isso. Né, é o teu psicológico. E indo para psicologia, tu vê o quão importante é isso. Como tu falou, por que eu pego algo que tá quente e eu retorno a fazer aquilo ali? Né? E eu queria então agora que a gente entrasse, já que a gente vai falar mais sobre dependência química, existem pontos
que fragilizam ou que potencializam alguém a procurar a dependência? O que é a dependência química? Por que a pessoa se volta à dependência química? Então, a dependência química, ela é uma doença, né, biopsicossocial, né? O que, propriamente dito, faz a pessoa buscar a substância, é como eu estava te comentando, né, não é a substância em si, mas se tu vive em um ambiente familiar disfuncional, né, aí como nós comentamos antes, moro na periferia, né, tem um estresse lá em casa acontecendo, sou rejeitada pelo meu pai, briguei no relacionamento, eu preciso sair daquele caos que eu me encontro. E aí eu saio pra fora de casa muitas vezes e o que eu vejo na minha cultura? Um amigo que me convida pra, né, fazer uso de alguma coisa. Não, cheira isso aqui que tu vai ficar mais tranquilão, e aí vai. Então, é um comportamento aprendido, a busca da substância, pra eu fugir de um sofrimento, que muitas vezes, né, o paciente ele não sabe usar outros meios. E não é o não saber, muitas vezes ele vai atrás pra buscar outros meios de aliviar o sofrimento, mas aí tem o estímulo dos amigos, né, do ambiente que ele se encontra. Então, por isso é muito complexo o assunto, né? E cada vez mais eu busco esse conhecimento, né? São muito, muito amplo, assim, as questões que te levam a fazer o uso da substância. Claro, a gente não pode negar que existe a questão da genética, né? Predisposição, tu diz? Predisposição genética, né? Sou filha de um alcoólatra, né? Então, eu tenho uma predisposição, assim como um diabetes, né? Uma pressão alta. Mas o que vai me fazer desenvolver ou não a doença é o quanto eu lido com essa situação. Você entende? Uhum. Né? Então, tem casos ali que são 2 irmãos, né? Filhos da mesma mãe e mesmo pai. O pai é alcoólatra. Um deles vai desenvolver a dependência química do álcool. O outro não, o outro vai ter repúdio. Por quê? O que psiquicamente separa um irmão do outro? Nessa questão. Eu tenho uma historinha até que eu já ouvi falar, que era sobre dependência química, né? Porque 2 irmãos, exatamente como tu falou aqui. Tinha 2 irmãos, e daí um bebia, e o outro não bebia. E daí um falava assim, eu não bebo porque eu vi meu pai bebendo. E eu não quero isso. E o outro falava, não, eu bebo porque eu vi meu pai bebendo. Né? Então, acho que existe muito mais dessa questão psicológica também, né? Voltado. Acredito também na questão biológica, né? Um ter nascido com uma predisposição maior e o outro ter nascido com uma predisposição menor, né? Mas o psicológico, eu acho que ele é muito forte nisso, né? Conta muito a questão psicológica, tá? Em contrapartida dessa mesma história, né? Se a gente buscar ali os teus, o teu conhecimento de educação física. É que nenhum corpo é predisposto a ganhar massa muscular e o outro não, né? O quanto aquele filho que desenvolveu repúdio ao álcool, como ele entende o que acontece na família, né? O pai trabalhou o dia inteiro, chegou, senta no sofá e toma alguma coisa, daqui a pouco briga com a mãe. Tá, beleza. Quando ele passa por um dia estressante de trabalho e ele não quer repetir, por que ele não quer repetir? Porque ele tem medo de, muitas vezes, repetir o que o pai faz. Então, ser grosseiro com a mãe, daqui a pouco tá agredindo a mãe. Tá, mas e qual é a visão, o pensamento que passa pelo outro irmão para que faça uso? Que chegue em casa e beba e replique, muitas vezes até falando do pai, mas replicando igualzinho. O que separa, né, psiquicamente falando, o pensamento dos 2 irmãos? É isso que a gente busca entender enquanto psicóloga, né? Eu tento entender qual é o teu entendimento e o que reforça você a fazer ou não o uso do álcool. Sim. Quando fala da educação, eu vejo muito o corpo semelhante à mente, né? E como tu falou assim, existem pessoas que iniciam a academia, todo mundo vê isso, é perceptível. Isso. O cara começou a academia, o cara já tá definidão, já tá uma predisposição muito maior. E o outro tá lá. Com certeza você se identifica mais com o outro, né? Que parece que vai e não desenvolve. Mas tem alguém que consegue. Então, o que acontece, psicologicamente falando, também, para exemplificar um pouco mais, cara, tem gente que tem uma genética, uma predisposição maior de resistência. Eu não quero isso, né?
E o outro não. O outro tem que batalhar muito mais para conseguir alcançar o mesmo objetivo e até mesmo nunca vai conseguir alcançar, porque Sim. é bem difícil, né? Não é algo assim, no estalar de dedos. É uma questão de persistência, né? E quando tu traz ali, a gente trouxe vários pontos, né? Tem esse desafeto dentro de casa. O ambiente não tá harmonioso, tá aquela confusão de sempre, né? Sim. A questão social hoje influencia muito na dependência química ou já é algo que não mais difere? A questão social, ela influencia muito para te descobrir e conhecer a substância que tu vai te refugiar. Mas a maioria dos pacientes, né, pelo menos os que eu atendo assim e tenho contato, eles vão para o uso sozinhos, depois do vício instalado. Mas o social te estimula, que foi aquilo que eu te falei, né? Chega esse pai, tá estressado, ele bebe, né? Não quero ser igual ao meu pai. Aí eu conheço um amigo que fuma um baseado e se desestressa, e eu vou para outra substância. Mas quem me instigou a conhecer é o meio social. Né? Então, tanto que a gente tem diferenças de substâncias dependendo a classe que nós estamos. Né? O social, ele estimula muito o paciente a que área de... Qual é a substância de fácil alcance que tu vai ter? Né? Então, claro que onde a gente tem um pouco mais de estímulo à cultura, a prática de esportes, tu já não tem tanto índice de uso de drogas. Né? É pelo contrário, são mais a questão do álcool. Então, o vape agora, né, tá muito popular. Então, sim, o meio social, ele é de grande impacto pra ver em qual a substância que tu vai te atirar, vamos dizer assim, qual é o meio de fuga que tu vai usar. Pode ser que tu escolha a área do esporte, pode ser que tu vá sair socialmente, vai ler um livro, vai escrever, tu vai ter outros meios de fugir da tua realidade, né, não escolhendo mais prejudicial. Tá, e hoje tu trabalha com mais dependência química, que a gente fala assim, de drogas, maconha, cocaína, crack, bala, né, o que for, ou tu trabalha também com dependência de remédios, que hoje a gente vê também um grande avanço, um grande potencial, assim, Abuso, que tem subido, né? um abuso, né, de medicamentos. Tem bastante. Hoje eu converso com todo mundo, parece que todo mundo toma medicamento. Sim. Medicamento pra acordar, medicamento pra dormir, medicamento pra ficar mais calmo. Que loucura! Aí que tá, né? O nosso cérebro falando, né, psicamente, assim, ele tende a poupar energia, tá? Se o ser humano, ele já é menos ativo, né? Tem uma vida mais pacata ali, trabalho, casa, trabalho, é isso. O próprio corpo, né, a própria mente, ela tende a poupar esforços. Então, pra eu dormir, eu tô com dificuldade de dormir, ao invés de eu procurar fazer uma caminhada, né, eu vou ali, tomo uma medicação, porque é muito mais instantâneo. Então, é do próprio ser humano, mas agora é muito mais a geração, né, de um clique tá tudo ali, de nós buscarmos essa agilidade das coisas. E aí vem o abuso de medicamentos, que é o que tu falou, preciso acordar, tomo alguma coisa que vai me despertar, energético. Energético, eu acho que eu sou viciado em pré-treino, eu acho. É alguma coisa que Porque eu eu acordo com vontade de tomar pré-treino. Daí eu vou pra academia de cedo, né? Daí eu acordo com vontade de tomar pré-treino. Tá, e me diz uma coisa. E o pré-treino tem bastante cafeína. Sim, te deixa eufórico. Sim, daí eu já tenho TDAH, assim, né? Daí eu fico assim, ó, num estágio. Tá, mas quando tu não toma pré-treino, tu já fez o teste? Eu não lembro mais do último dia que eu não tomei. Porque eu tenho uma vontade. Todo dia eu treino, né? Sim. Todo dia eu vou na academia, então todo dia eu tomo pré-treino. E daí aquilo ali parece que já tornou hábito. É um hábito da minha rotina, assim, ó. Ir lá tomar o pré-treino e ir pra academia. Tanto, tipo, quando eu treino de manhã, quando vou treinar à noite. Tá. Às vezes eu sei que se eu tomar o pré-treino de noite, não vou conseguir dormir direito. Mas eu vou lá e tomo pré-treino. Então eu tô viciado. Psicologicamente, tu já te condicionou. Não, então eu tô mas viciado no pré-treino. Mas aí que tá, né? E aí vem as terminologias. O pessoal fica com essa mesma dúvida, assim, de você, mas eu preciso disso todo dia, né? Que é como o nosso cafezinho. Eu sou uma pessoa que sou muito do café, então eu preciso tomar o café. Mas até quando isso vai ser prejudicial pra tua vida? Quando começar a tu não conseguir treinar sem o teu pré-treino. Não, só um pouquinho. Fui pra praia, passei o final de semana lá. Meu Deus, hoje eu não vou na academia porque eu tô sempre... Não, vou ter que parar ali pra comprar.
É uma coisa muito psicológica tua, tu já te condicionou aquilo. Tá, ok, posso estar abusando do pré-treino, mas no momento que ele te causar prejuízos, e mesmo assim tu vai lá e usa o pré-treino, aí sim, tu já tá com uma dependência instalada. Você entende? Ah, sei lá, tenho que fazer uma coleta de sangue, eu preciso de jejum. Eu sei que eu não posso tomar o pré-treino, mas eu preciso. E aí mesmo assim tu burla o sistema. Então, te causando prejuízos, tu vai e faz. Que foi aquela questão do copo quente que eu comentei. Entendi. Né? Aí sim, tu já tem uma defasagem psicológica. Tu não tem mais o controle. Ah, Tu entende? isso aí. Não, mas eu acho que eu tenho então ainda. Eu não, eu não Quando tô chegar nesse tão. nível, a gente já sabe. Não tô. Porque eu gosto de tomar, porque me dá uma sensação muito boa, né? Sim. Porque dentro do pré-treino também, além da cafeína, tem outras substâncias ali que te dá um prazer, um negócio Sim, legal, assim, sabe? disparo de dopamina. É, isso aí. Então eu gosto, acho que sou mais disso, né? Que também leva a uma outra dependência. Agora falando, não sei se também tu trabalha com isso, que é de dependência tecnológica. Sim. Ontem mesmo eu tava conversando, acho que eu tenho que sair fora do Instagram por um tempo, ó, porque eu tava, como tem muitas atividades, às vezes eu acabo perdendo muito tempo ali. Tá. O que seria isso? Também seria algo de dependência? Como é que é? Assim, a questão tecnológica, televisão, videogames, o próprio celular, o que faz o cérebro do ser humano? Ele me dispara dopamina. Né? Nós naturalmente já temos disparos de dopamina. Né? Existe o disparo fásico e o disparo tônico. Então, o que acontece? O ser humano ele busca cada vez mais esse disparo, que é a sensação de prazer. Mexer no telefone, ver se eu recebi uma notificação, me gera uma euforia, me gera essa dopamina. De que outras formas eu posso ter? E aí vem a prática de esportes, né? Sair, conhecer um lugar novo. O que tu precisa observar é se isso está te prejudicando. Aí vem a questão do abuso. Tu entende? Uhum. Se tu percebe, poxa, já está me prejudicando, porque eu noto que eu nem recebi notificação e eu tô com o celular na mão olhando, começa a dificultar o teu acesso. Então, se o telefone fica ao ladinho da cama antes de dormir, e tu sabe que não vai conseguir dormir no início, daqui a pouco tu está com o celular na mão, deixa ele mais longe, dificulta este acesso, né? Se psicologicamente tu já está condicionado neste movimento. É um dos meios. Porque esse eu acho que é um dos maiores vícios que tem hoje, né? Sim. Na verdade tá entre os jogos. Os jogos. De dinheiro fácil. E hoje se proliferou demais, né? Sim. Meu Deus, hoje é todo mundo tigrinho, né? Hoje tá todo mundo... Não, vou arriscar minha vida no tigrinho. É ali a solução de todos os problemas. Com certeza. E, na verdade, é o que tem mais causado problemas. Inclusive... divórcios, né? A questão ali de tu te isolar da própria família. Porque a família, né, não aguenta mais, tu já perdeu tudo. Todo mundo está te orientando e tu segue ali no, não, vou recuperar, agora eu vou recuperar. Então, é outra questão que tá muito forte agora. Muito forte, né? Mesmo. É jogo do tigrinho e celular, né? Celular. As redes sociais. E pornografia também? Pornografia também, mas a pornografia perdeu pro tigrinho. Perdeu pro tigrinho. Sim. Então, a galera quer mais o tigrinho, viu, Gabi? É mais tigrinho, gente. Que loucura, eu não sabia que tava tão forte assim o negócio. Muito. Gente. Não que não exista, né? Ainda tem. Sim, ainda existe, mas teve algo que superou. Teve algo que superou. Tanto que em pacientes, né, que tem ali o transtorno por uso de substâncias, que é a dependência química, que é uma terminologia que nós não utilizamos mais tanto, mas é muito popular no senso comum. E uma das principais queixas é, né, dos seus cônjuges, assim, de que o outro larga, né, a sua parceira, pra ficar fazendo uso de cocaína e videozinho pornô. Né? Então é uma questão de que as relações sociais, elas também acabam sendo prejudicadas em função desse muito, abuso. né? Muito, Sim. muito. Eu acho que todo dependente, eu não sei se tem estimula quantas pessoas são envolvidas, tipo, tem um dependente químico, quantas pessoas... No próprio livro eu trago um artigo científico de que um dependente químico na família afeta de 9 a 10 pessoas, né? Diretamente. E quando a gente fala assim, de 9 a 10 pessoas, não quer dizer mãe, pai, tio, avô, irmão. Não, amigos, né? Colegas de trabalho. Então, pessoas que se importam, né? Pessoas que tu mantém na tua rotina, são afetadas em função do uso de uma pessoa.
Pra te ver o quão grave é isso na saúde mental, né? Ah, nossa. Sim. Fora as indiretamente, né? Porque tu tá ali na rua, tu tá fazendo Uhum. coisas erradas, tu tá fomentando também, às vezes, um mercado ilícito, Sim. né? E tu tá agregando valor a um crime, a uma organização Uhum. criminosa. O que mais acontece em regiões periféricas, né? Eu Exatamente. cresci naquele meio. Ter um território, ser conhecido, né? Isso é muito, muito gratificante, muito bom para a maioria dos jovens, né? Que iniciam nessa cultura. Então, quando tu vai atender ali um adolescente, né? O sonho do adolescente é ser o Uhum. bambambam do canto que ele mora. Ser conhecido por essa questão ilícita. Isso é muito... Te instiga a entender o porquê disso. Tá, cara, mas tu sabe que tu pode ser preso, os prejuízos. Não, mas comigo ninguém se mete. É um motivo de ser o herói do meu bairro. Eu quero ser conhecido por isso. Né? Então, como eu te disse, antes do uso e abuso de substâncias, vem esse querer de estar nesse meio, que é um meio que eu conheço, é um meio que eu convivo. Que me foi apresentado. E é isso. É seguir o fluxo natural, né? É muito incrível analisar essa questão do porquê. Sim. Né? Eu nasci aqui, né? Dentro da feitoria. Então, tipo, minha vida toda, desde quando eu me conheço por gente, eu tive convívio com muitas pessoas. A gente teve também a confeitaria, que a gente tem, né? A confeitaria aqui já faz uns 16 anos, mais ou menos. Então, toda a minha adolescência eu vivi aqui, né? Sim. E eu sempre tive uma questão, assim, que eu acho que é uma característica minha, de observar e ver as situações, ver os movimentos institucionais, né? Hoje, um termo mais técnico, tu olhava assim e via aqueles movimentos de grupo, os movimentos da instituição, o que lhe era oferecido, né? Estudei em escola pública também. Sim. Então, durante a minha adolescência inteira, 90% dos meus amigos eram do crime. 90%. Tá. E os outros 10% eram pessoas como eu, assim, que estavam ali. Mas, tipo assim, não eram... Não decidi que lado ainda. Tu não era, mas tu fazia algumas coisinhas que eram erradas também, né? Tava sempre com uma droguinha no bolso, porque o meio... E daí que tá, eu acho que entra muito a questão de recompensa. Porque eu vi assim, né? Bah, beleza, o traficante ali que tava ali, as guriazinhas estavam em cima dele... A gente tava na festa, ele que era o cara da festa. A gente tava no camarote, ele era o cara da festa, né? E o nosso, sério, nós íamos em festa, o nosso camarote era o camarote que mais tinha mulher. Era o que mais chamava atenção. E aquele cara que tava ali, né, o que era o dono, vamos supor. O visado pelo... Cara, era todo mundo em cima do cara. Era tapinha nas costas. Mas como eu falei, nessa observação institucional e de sistema, tu via que logo aquela pessoa era substituída. Sim. Aquele dono que estava ali, né, ele passava aquela ilusão, parece que influenciava uma massa, mas ao mesmo tempo, quando ele sumia, o que acontecia era que as pessoas só queriam ocupar o lugar dele, mas não viam que ele tinha sumido, entendeu? Sim. Ou ele foi morto, ou ele foi preso. Não importa. Não importava. E eu ficava assim, assustado com aquilo ali, tipo assim, caramba, meu. Esse cara foi morto, esse cara, né, foi assassinado. Porque a gente até falei já em vários podcasts aqui, eu me criei indo em velório, assim, meus amigos, pra mim era normal. Ah, fulano morreu. Vamos lá no velório dele, né? Eu acho que eu fui uns 7 velórios, assim, antes de ir na minha primeira formatura. Então, de pessoas aqui dentro do bairro que se envolveram nisso, né? Que aí que tá. Todo mundo usava droga ali, né? Todo mundo usava droga. Mas acho que era uma dependência maior de poder. É uma falsa ilusão. Uma falsa ilusão, tipo assim, de querer, como tu falou, de querer ser, de querer estar ali, né? E como o mundo que era vivido era só aquele ali, que ele era apresentado também, né? Eles olhavam, tipo assim, não, se esse é o meu mundo aqui, que eu tenho que ser o cara. E o que eu tenho que ser o cara? Qual o preço que eu tenho que pagar? Ah, eu tenho que vender droga? Ah, eu tenho que andar armado? Ah, eu tenho que assaltar? Então era assim que aquele movimento ele se voltava. Mas... E que eu, como falei, cara, era todo mundo substituível. Demais. Sim. Era muito, assim, descartável, muito descartável. E a galera não conseguia ver isso, né? A galera não conseguia ver. Porque eu sempre estive ali junto, né? Eu tava ali junto e tal. Mas, cara, eu olhava para aquilo ali e me dava uma sensação assim, tipo... Ah, os caras estão indo longe demais.
né? E talvez também porque daí eu sempre tive meu dinheiro, né? A gente tinha confeitaria aqui. Sim. Então eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 14 anos, já tinha meu dinheirinho, já não precisava, não era aquela questão que nem eles, que já vinham também numa família estruturada, chegava ali, não tinha um pila, tinha nada, e daí naquele momento vinha a proposta, Sim. vinha a oportunidade. Ó, beleza, não tem nada aqui, tu pode ter alguma coisa, né? E eu via muito disso também, dessa migração. E também de galera que não queria nada com nada. Galera que tu tinha uma oportunidade, parece que eu vi que tinha uma oportunidade, mas ia lá e... Não tava nem... Não, eu perdi vários amigos, perdi, né? Nem vou citar nomes pra não... Sim. Mas, cara, o cara tava, assim, bem dentro do... Eu lembro que naquela época ele tava no quartel, tava super bem, assim, e do nada o cara virou a cabeça. Do nada, né? A gente fala. É esse que vem, né? Que nada é esse? Né? Qual foi a fase que ele passou? E ele queria ser bandido. Ele queria ser bandido. E começou a andar armado, e quando veio, foi lá, ameaçou um cara que era um baita de um criminoso, sabe? Sim, mexeu com a pessoa errada. Mexeu com a pessoa errada, e porque ele queria fazer o nome dele. Esse que é o fato. Não, eu quero fazer meu nome. Cara, o cara foi lá, mexeu com a pessoa errada. O cara falou, não, vou te matar. O cara falou pra ele, ficou aquela rixa, e o cara foi lá e matou ele. Um guri de, sei lá, 19 anos, acho que tinha na época, 18, 19 anos. E eu fiquei sempre pensando, caramba, velho. Né? Por que essas pessoas que, de certa forma, nem tinham uma condição? Sim. E foi por isso que eu te perguntei antes sobre a questão social. Tipo assim, tem uma correlação entre pobre e rico? Sim. Independência. Nitidamente. Dependência química, né? Na verdade, como eu te disse daí, né? A questão da dependência química existe no meio, né, mais alto, padrão. Não é que ela não exista. Mas a forma vai ser diferente. Né? A substância vai ser diferente. Tanto que isso eu percebo em clínicas de reabilitação. Quando chega, assim, um pessoal de uma classe social um pouco melhor, eles olham com desprezo pros colegas de tratamento, né? Craqueiro, pedra, né? Tu ainda tem por escala de substâncias, tu é uma boa pessoa ou não, né? Porque vai discernir a classe social que eu sou da tua, se tu usa uma substância um pouco mais barata. Então tem isso também. Mas não que não existam, né? Tem médicos que operam maravilhosamente em hospitais bons da cidade e fazem uso de cocaína no final de semana. Na festa de confraternização do hospital estão usando sua droga de preferência. Mas isso não lhe causa prejuízo na sua função. Entende? E aí vem a classe social. Agora pega uma pessoa de uma classe ali menos favorável. Trabalha de segunda a segunda. Já vai se atrapalhar com uma cocaína de vez em quando, com uma pedra. Já vai começar a vender as coisas em casa, né? Pode ter todo o valor de ser humano, mas vai burlar os seus valores. Vai começar a roubar. Se precisar, vai vender o corpo, né? Vai vir favores sexuais, enfim. Inúmeras situações em prol da substância. Tu entende? Então, a classe social, ela só vai discernir ali a substância, né? Pra tu não te sentir menos ridicularizado. Porque a minha capacidade financeira é maior. Mas é só isso. Existe também. E não tem como eu te dizer assim, periferia tem muito mais usuários do que bairros nobres. Não. É igual pra igual. O que vai mudar é a substância. Eu acho que a galera que é mais... Porque, né, eu já frequentei os dois ambientes, né? Tanto já fui em festa a gente fazia aqui na comunidade, na feitoria, que era a galera tudo ali. Era, tipo, drogas da periferia, né? Que a gente usava. Sim. Tipo, a maconha, que era um cigarro, né? A maconha tá ali. Daí, enfim, tinha cocaína, tinha Special K. Nossa. E tinha também crack, pitico, né? Tinha todas essas substâncias assim, que eram as mais... E depois de um tempo, daí chegou a bala, daí chegou o doce, né? Outras substâncias assim. Beleza. Quando eu comecei a frequentar festas mais, né? De rico mesmo, festa de... Tem que ter grana pra ir, entendeu? Sim. Tu chegava lá, tinha também bala, né? Essas outras eu via bem menos. Então tinha bala, tinha doce... Né? Tinha MD, essas drogas, assim, e na época também, hoje nem sei se existe, também tinha o lança-perfume, assim, que era né, que era né, a garota dos olhos, assim, do rolê, né?
Tinha um lance ali, alguma coisa. Ah, e daí dentro também da periferia tem mais a questão do... É o sucesso que fala, né? Que é uma droga ali que tu bota uma latinha e fica ali respirando aquilo ali. Aquilo ali também era direto, assim, né? Que rolava. Mas eu vi que, cara, a galera que era mais... Tinha mais grana, usava muita droga. Era violência, assim, de droga. Não tinha... Em questão de uso em si, não tinha diferença da festa que eu ia lá no bairro da periferia, da festa que eu ia lá. Era muita droga. E exatamente como tu falou. E daí aí que entra uma questão pra mim que eu acho que é muito importante, tá? É a rede de apoio. Sim. Uma pessoa que tem uma condição financeira maior, ela tem uma rede de apoio diferente. Ou não? Tem e não tem ao mesmo tempo, tá? A diferença é que uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela pode ter a rede de apoio, mas por ela ser, né, estar em um padrão mais visado, muitas vezes, como é que eu vou ir para uma clínica de reabilitação? Como é que eu vou ter problemas com drogas? Né? Eu posso usar e curtir na balada, mas ninguém pode saber que eu tenho prejuízo com ela, que eu não consigo parar quando eu quero, que é algo ilusório meu. Né? Então, até que ponto a rede de apoio é favorável para o dependente químico de maior poder aquisitivo? Tá? E isso eu percebo na prática, né? As pessoas, assim, quando têm um poder aquisitivo maior, por elas poderem, muitas vezes elas acham que vai ter algo mágico e mirabolante. E que elas não precisam mudar a forma de pensar, né? Fazer a sua parte. Elas estão acostumadas a delegar. Né? Então, tá, eu pago a consulta com o psiquiatra, beleza, aqui tá a receita, essa receita vai me fazer parar de usar. A receita não vai fazer nada, né? Ela vai regular os hormônios, se tu tá com um caso mais depressivo, ela vai te dar um up um pouco melhor de vida, mas a tua parte de lidar com o teu vazio ou com os teus conflitos internos é você que tem que fazer. Isso, a medicação em si, ela só te... Ela vai auxiliar. Ela te ajuda, é um regulador, né? Pra tentar minimizar, na verdade, esses impulsos, eu acho, acredito, que acontece. Justamente isso. Esses impulsos que te dão aquele start, os gatilhos também, uma linguagem mais... tem aquele gatilhos. Então, a nossa medicação, ela te ajuda a dar uma estabilizada, né? Tá. Mais ou menos isso. Isso. A medicação ajuda a estabilizar, né? A questão de humor. Como eu comentei anteriormente. Alguém com uma propensão genética a desenvolver uma depressão, né? Filhos de pais depressivos, beleza. O meu corpo funciona um pouco mais lento, eu já não tenho esse disparo de dopamina que você tem, porque eu tenho a questão da depressão, é algo neurológico. Nasci desta forma. Aí eu preciso de uma medicação para regular, vai me disparar essa dopamina que me falta, tá? Vai chegar numa taxa basal natural, que outra pessoa teria sem o uso de medicação. Então, a medicação vai regular essa parte. Tu entende? Que é algo que está faltando, falando em químicos, para que eu funcione melhor. Mas e a outra questão comportamental de lidar com o meu vazio, com o meu fracasso, né? Com tudo aquilo que, poxa, por que eu fiz isso? O que te levou, né? O meu vazio existencial, né? Que cada um tem que lidar com o seu. E aí vem a dificuldade, porque, querendo ou não, é uma questão muito do dependente químico de acreditar naquela ilusão que ele está vivendo. Né? Então, por exemplo, quando chega na família, poxa, meu filho está usando drogas, aí vem a mãe, oferece todo o apoio. Não, eu consigo, eu paro quando eu quiser. Não, precisa. Né? É a ilusão de que ele pode, ele consegue, e não é bem assim. Né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, principalmente em clínicas, que quando eles chegam para tratamento, eles estão com aquela viseirinha de cavalo. Só conseguem enxergar a substância e aquela vida que levam. Né? O tratamento faz eles tirarem essa visão, essa venda. E eles conseguem olhar o contexto. O prejuízo na família. A outra forma de lidar com aquele problema. Né? Então, se no início tu só sabe recorrer ao uso de drogas, mas tu já tentou de outras formas? Para te entender o quão você consegue sair daquele caos, né? Mas já tentou resolver o problema? Mas já parou para pensar que o problema não é tão problema assim? Que é aí que vem a questão, né? Eu vou abrir aqui então algo, né? Eu já fui dependente químico. Dos meus 15
aos 20, assim. Foi, né? Experimentei com 14 para 15, como eu falei, eu andava no meu meio social, era aquele. Sim. Então, né, óbvio que eu tinha outras questões dentro de mim já, e meu meio social era aquilo ali, pra tu fazer parte da galera, né? Porque é muito chato também, tu ia no rolê, daí só tu não usava, tu já se sentia o chato, né? E tu não conseguia nem conversar com as pessoas, porque eles estão em outra vibe, né? Sim. Então aquilo ali era muito tendencioso pra mim usar. Então eu comecei a usar ali pelos 14 e 15 anos, né? E eu usei, tipo, todas essas drogas que eu falei antes, tanto do pobre, tanto do rico, usei todas. Eu conheci todas, né? Mas só que tinha uma específica que pra mim era a melhor de todas, assim, a que era... Sério, não tem igual, né? Esse é um outro termo também que essas pessoas sempre falam assim, ai, que droga é ruim. Tipo assim, cara, não pode dizer, independente de química, a droga é ruim, porque a droga é a única coisa boa que tem na vida daquele cara naquele momento, né? A gente não sabe pelo que ele tá passando, não, né? Quando a gente falou que, talvez tenha outras questões, e aquela substância ali é a única coisa boa da vida dele. O que a gente tem que pensar é assim, caralho, né? Palavrão assim. Se a pessoa abandonou a família, abandonou a casa, abandonou tudo por causa de uma substância, cara, isso deve ser muito bom, né? Pelo amor de Deus, isso deve ser uma... Ruim, não é? Ruim não deve ser. Tu abandonaria tudo por causa de algo, aquilo deve ser muito precioso para aquela pessoa. Sim. E vai muito nisso que tu falou da visão. Aqui, ó. Cavalo de padeiro. Aqui, ó. Porque começou a chegar uma fase da minha vida, né? Graças a Deus, nunca cheguei a vender nada, assim. Por quê? Porque já trabalhava, já tinha uma condição também maior, sabe? Mas eu tinha aquela condição, então, ali. Mas aqui eu vi que eu comecei a usar demais, assim. Tava passando do Não, controle todos os dias eu tinha que usar já. Todos os dias, né? Eu saía do trabalho e eu ia usar. E daí, já às vezes, de manhã, usava a noite inteira, no outro dia não ia trabalhar. Sim. E aquilo ali começou a me afetar demais. Até que teve um dia que eu usei assim... daí aquele dia eu me passei, né? Peguei o meu dinheiro... É a última. Me passei assim, ó, real. E daí entrou muito aquela questão que tu falou, tipo assim, dependendo do nível social, da pessoa pensar assim, cara, eu não. Eu vou me internar, eu vou pedir ajuda. eu não vou fazer isso, sabe? E eu lembro até hoje que eu tava descendo, faz 13 anos atrás isso, eu tava descendo uma lomba que tem aqui no bairro e tal, e eu fiquei pensando assim, caramba, era dia já, o sol tava batendo na minha cara, assim, eu tinha dormido a noite inteira usando droga, eu e meus amigos e tal. E eu penso assim, caramba, velho, eu gastei todo o meu dinheiro, tô com vontade de usar mais. Não, daí eu tinha conceito também em todas as bocas aqui, né? Todo mundo me conhecia. Você não precisa ter dinheiro pra usar droga. Se eu chegasse ali e pedisse, eu quero R$500 aqui de droga, eles me davam, tipo assim, sem se preocupar. Vai levar. Vai levar. Tem crédito? É, isso aí, pode. Ô, Júnior, aqui tu quer? Não, pode levar, depois tá certo. Tipo assim, sabe? Então era muito fácil, muito. E eu lembro, daí eu passei lá nessa boca de tráfico, peguei mais, nem tinha grana, peguei e falei pra ele, depois eu te trago o dinheiro. Só que o cara queria o dinheiro no mesmo dia, sabe? Só que eu fiquei usando droga o dia todo. Então eu tinha que voltar pra casa, nessa época eu morava com meus pais ainda, tinha 19 para 20 anos, morava com meus pais, e eu tive que chegar em casa, pegar dinheiro com eles pra ir pagar o traficante. Então eu fiquei pensando, caramba, meu, olha o nível que eu cheguei. Parece que deu um estalo assim, sabe? Então eu cheguei neles e falei, pai, eu quero me internar, eu acho que vocês não merecem isso que estão passando. Porque, tipo assim, parece que naquele momento, acho que naquele momento a minha visão, por alguns segundos, assim, né? Porque depois veio, assim, um arrependimento. Mas será? Sim, que é o efeito rebote, né? Mas será que eu vou fazer? Porque a droga, ela era, tipo assim, pra mim era maravilhosa, tá? Mas depois que tu terminava de usar droga, era a pior depressão que existia na face da terra. Tu sentia o lixo do lixo, né? O suco do lixo. Pega a sacolinha do lixo, pinga aquele negócio, aquilo lá que tu se sente. E eu pensava assim, caramba, velho, e agora? Que merda que eu fiz? O que eu tô fazendo? Né? E daí, enfim, me internei, falei com meus pais, consegui manter, né? Uma clínica lá, mas a gente foi também pra uma clínica mais cristã, assim. Fazenda. Aonde? Isso aí. A gente foi pra uma fazenda, tá? Daí, beleza, a gente foi nessa fazenda. Eu cheguei lá na fazenda
né? E daí é que tá, tipo assim, eu sou muito religioso, eu tenho uma fé, assim, né? Eu tenho uma fé em Jesus Cristo, assim, essa é a minha fé, né? Hoje eu não frequento a igreja X, eu tenho muita fé em Deus, em Jesus Tu e tal. acredita no Eu teu acredito poder muito superior. naquilo. Então a gente chegou lá, aconteceu umas coisas, assim, meio estranhas ali, sabe? E a gente começou nesses rituais, assim, tipo assim, acordava de manhã, tinha que orar, depois meio-dia tinha que orar, depois de noite tinha que orar, né? Só que aquilo ali foi um choque tão grande pra mim, né? Que aquela realidade, uma outra realidade. Nossa, universo paralelo. Eu olhei assim e exatamente aquilo que tu falou também, tá? Eu não vou dizer que ser aqui o cara mais, dizer que sou o cara mais, né, humilde em cima. Naquela época eu tinha uma visão muito contorcida. Porque eu fiquei junto com a galera que vinha da rua, entendeu? Eu fiquei junto com a galera que nem tinha pra onde ir, que a igreja pegou ele da rua, fez um passeio na rua, resgatou ele e colocou lá junto, sabe? Tá. E eu comecei a conviver com aquelas pessoas ali. E eu olhava assim pra ele assim, e eu pensava assim, cara, hoje eu tô aqui. E eu pensava assim, mano, eu vou ficar dentro da minha visão, assim, sabe aquele julgamento? Sim. Né? Eu olhava assim, meu, que loucura, a gente tá aqui no mesmo lugar, qual é a diferença, sabe? E daí eu fiquei 3 dias na clínica. Tá. Eu fiquei 3 dias. Daí eu cheguei lá na galera e falei assim, eu quero ir embora. Não quero mais ficar aqui. Já... Tô curado. Não vou mais usar nunca mais na minha vida. Eu falei isso aí, não vou usar nunca mais. E daí veio a galera toda a galera ali que tem os monitores que falam. Sim. Veio os monitores e falaram assim, Júnior, escuta uma coisa que eu vou te falar. Tá? Eu tô aqui há 12, 13 anos. Essa tua história que tu tá falando pra mim, eu já vi 1 milhão de vezes. Me escuta. Tu tá auto se enganando, tu tá auto se sabotando, tá sentindo saudade do teu cachorro, tá sentindo saudade, né, da tua cama, mas não é disso, tá sentindo saudade. Sim. Isso é o teu cérebro, o teu corpo te manipulando pra te levar pra aquele ambiente de novo, pra te usar a substância, que é isso que ele quer. É isso. Teu corpo vai fazer, teu cérebro ele vai agir de uma forma pra te manipular, pra te levar pra aquilo que ele quer. Reserva. O teu corpo quer aquilo. Então ele vai fazer o que for preciso, vai lançar um pensamento automático. Isso. Né, hoje falando mais de pensamento automático, coisas, uma crença nuclear que ele vai te levar essas crenças que é autossabotadoras pra tu fazer aquilo. Pra conseguir a substância. Mas enfim, 3 dias lá e tal. Saí da clínica, liguei pro meu pai, falei, pai, vem me buscar, que eu nunca mais eu vou usar essas paradas aí. Vou parar de usar isso aí, tá? Meu pai foi lá, me buscou. Querido. Foi lá, me buscou e tal. Nós já tínhamos a confeitaria aqui, né? Fazia anos já e tal. Minha mãe mal, todo mundo mal da família. Daí foi aquele maior aqui comentário, né? Porque, tipo assim, cara, o Júnior se internou, entendeu? Não é algo normal. Claro que não. Não é algo comum. Por livre e espontânea vontade, entendeu? Fui lá e eu quero isso. E daí, o que aconteceu? Eu nunca mais usei. 3 dias. 3 dias eu fiquei internado. Tá, ok. 3 dias, tá? Eu fiquei internado. E daí, mas só que aí que tá? Aí entra pra mim, tá? Hoje, estudando mais psicologia, eu também vejo outras ferramentas, tá? Que aconteceram dentro da minha cabeça pra criar esse condicionamento, tá? Mas naquele momento, pra mim, a fé foi algo, assim, que me trouxe esperança. Que me trouxe esperança, assim, dizendo assim, tu consegue, tá? Sair disso aqui. E daí eu comecei a ver várias coisas que foram mudadas dentro do meu ambiente. Primeiro, social. Eu parei de andar com todos os meus amigos. Todos. Não teve uma pessoa que eu andava... Sofri muito preconceito com isso, porque daí meus amigos falavam, vai lá, não quer mais andar com a gente. Careta. Careta, sei o que, blá, blá, blá. O que eu fiz? Eu voltei, lembro que eu vim pra casa e eu falei assim, vou voltar a estudar. Eu tinha até parado de estudar, né? Sim. Eu tava com 19 anos, eu tava na 8ª série. Não tinha parado de estudar total. Eu peguei, vou voltar a estudar. E daí voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, comecei a andar com outras pessoas. Que aqueles assuntos não surgiam aqueles assuntos. Por quê? Dentro dos meus amigos, a gente já tinha aquele dialeto da droga. Sim. A gente falava pro outro, qual vai ser? Aquilo ali já dizia, qual vai ser? Vamos lá usar droga, entendeu? Já conheci até o dialeto ali. É isso. Só piscadinha de olho já. Não, um olhava pro outro e ria, todo mundo já, vamos lá, vamos usar. E daí eu vi, aconteceu isso, né? Que pra mim é algo determinante, o teu meio social, porque ele vai te potencializar tanto a entrar como pra sair.
Eu vi que existe essas Sim. duas coisas. Foquei mais em treino, academia, Tá. né? Porque me gerava também, gera hoje, eu vejo, quando tu vai estudando, tu vê que ela também te gera um prazer, gera uma Sim. liberação de hormônios do prazer. Mas dentre isso, foi muito difícil, porque eu tive a reação também do meu corpo em abrir mão da química. Eu acordava de madrugada, suando, com com um todos cheiro, parecia que tinha alguém usando droga dentro do meu quarto. Eu sentia o gosto na minha boca da droga, eu sentia o cheiro da droga, eu sentia tudo assim, ó. E eu sonhava com frequência também. Sonhava com frequência que eu tava usando. E naquela angústia, assim, eu acordava assim, ainda bem que era um sonho. Sabe? É bem assim. Porque eu fiquei durante, vou dizer assim, um ano, assim, mais ou menos, nessa aflição, sabe? Nessas coisas, assim, né? Vivendo em si, sentindo. Na pele mesmo. Até parece, assim, né? Porque eu acredito também que o ser humano, ele não deixa de ser dependente de mim nunca mais. Não. A dependência química é uma doença que não tem cura. É, isso aí. Ela tem tratamento. Ainda porque, às vezes, eu sou bem sincero, até hoje, às vezes eu sinto... Sim. Parece que vem um gosto, assim. Sim. Ou sinto um cheiro que é Vai, semelhante àquilo e já parece que meu cérebro, assim, já... Os neurônios já começam ali, ó. A mil. A Que mil. a memória química, né, que muitos chamam de reserva, mas ela fica preservada. Ela não dorme, né? Tá ali no cantinho, só esperando tu alimentar alguma frustração, algum dia estressante, né? Algo que, vou chutar o balde só hoje, né? Tá ali aguardando uma permissividade sua. Mas a escolha de permanecer limpo todo esse tempo é tua. E o que te faz levantar da cama e ter objetivos bons, né? Ter objetivos e lidar com os problemas, que não tem como dizer que não tem, né? Sim. Com as dificuldades, tristezas, euforia. É uma escolha tua todo dia. Já parou pra pensar nisso? O quanto isso é incrível, essa mudança de comportamento. Sim. Porque é o que muitas pessoas não conseguem fazer, né? Então vão pra um tratamento, fazem 9, voltam, usam. E lá tinha muito isso, né? Porque ele falou pra mim aquilo ali e eu acreditava nele, que ele tava falando. Com certeza. Porque é a regra, né? O que aconteceu comigo, né? Eu sei lá, com todo mundo que eu converso, parece que fugiu um pouco da regra. Fugiu. É um pontinho fora da curva. Não, fugiu um pouco da regra, porque eu fiquei lá 3 dias, deu aquilo ali, eu fiquei, parece que assim, ó, um estalo. Mas algo foi decisivo no que tu falou, né? Eu saí de lá, mas eu cortei as amizades. Isso aí. É isso que eu falei. social. Eu vejo hoje, né, que eu tenho muita fé, eu acredito que foi Deus, sim, algo sobrenatural, tá? Mas eu vi a forma que ele trabalhou ali, né? Falando então um pouco mais psicologicamente, né? Cara, beleza, vou mudar também social. Pra tu não ter esses gatilhos, porque o que te leva a usar droga, como eu falei, se eu tô com aquele cara que eu uso e eu troco uma ideia com ele, e a gente sabe que aquela frase já quer dizer que eu vou estar sendo muito mais tentado a usar. Diferente de eu começar uma nova amizade com uma outra pessoa e a gente ter outro tipo de conversa que nem vai me lembrar. Daí, aí que tá, o tempo vai passando, o teu corpo vai se desintoxicando, vai se libertando daquilo ali, né? Sim. De certa forma, vai diminuindo a vontade, né? Vai diminuindo a vontade, e tu começa a mudar teus hábitos, mudar tua rotina. Mas isso, é uma mudança de pensamento. É isso aí. Né? Era o que eu via. Era o meio que socialmente você aceita fazendo isso. Né? Que careta que você, se eu ficar na mesa, todo mundo beber, eu não estiver bebendo. O pessoal tá rindo aqui, lesado, e eu tô ali, plena. Não, tu não fica. Então, é algo que a gente fala muito e enfatiza com os usuários em tratamento, né? Muda o círculo de amizades, muda hábitos, lugares, pessoas. Isso aí, tem que mudar. A pessoa que você tem que mudar. Ainda é uma incógnita isso, né? Para o indivíduo que está se recuperando. Muitos, a maioria, né? Como eu disse, você foi um pontinho fora da curva. Mas a maioria é veridiana. Como é que eu vou conhecer alguém se eu não convidar para uma balada, se eu não convidar para beber? Que eu vou fazer lá no aniversário? As pessoas não sabem viver, elas querem ser uma pessoa dita normal, mas elas não utilizam né, o tratamento para mudar padrões de comportamento. Tá, ok, quero ser normal, mas o que um normal faz para conhecer alguém? Sei. O que um normal faz quando tá no tédio? Né? Porque existe vida sem substância.
Mas sabe qual o problema? O que acontece? Tá, que aconteceu comigo e pode ser que tenha acontecido com a maioria da galera, tá? Como que a gente começou a usar droga? Como? A gente começou a usar droga, aí a gente tava ali no rolezinho, Curiosidade. usava, de Amizade. boa, e ia lá e curtia a festa. Vamos supor, eu vou pra festa. Ia lá, curtia a festa, ficava com os guri, conhecia a galera, tudo uma diversão. No fim da festa, usava droga. Entendeu? Saía, fumava maconha, mais se escondendo, assim, tipo, mais, Sim. né? Beleza. Depois, a droga já começou a ficar no meio da festa. Tu usava droga durante a festa. Depois, tu já usava a droga antes da festa. E depois, tu nem ia na festa, tu já queria usar droga. Entende? Então, Sim. tu vai te condicionando e tu começa a condicionar tudo que tu faz à droga. Vai ter jogo. Vou usar droga. Não vai mais no jogo. Tu vai usar droga. Eu não ia mais na festa. Eu ia lá usar droga. Eu não ia mais ver os meus amigos. Eu ia lá usar droga, né? E daí eu via que esse condicionamento que existia, que as coisas começaram a mudar de lugar, né? Tipo assim, beleza. Não, tem a festa e tem a droga. Não, peraí, agora tem a droga e tem a festa. Primeiro que era a droga, depois a festa era segundo plano. E o meu cérebro, ele me iludia. Meus pensamentos, tipo assim, não, mano, é a festa. Tu quer pegar as gurias. Tu quer conhecer gente. Sim. Não é isso. Tu quer ir lá, porque lá tu sabe que, né? E eu acho que fazer esse contorno, sabe? Que é o mais complicado. Sim, é tudo uma... Porque tu começou a condicionar tudo na tua vida. Isso. Aquilo tudo ali. em função. Tudo em função daquilo, né? Sexta-feira, então, é o dia de receber, é o dia de folga, é o dia de eu descansar, relaxar. Hoje eu tô... Daí que entra a questão agora das emoções, né? Dos sentimentos. Sim. Toda vez que eu tenho aquela emoção específica, eu sei que se eu usar a droga, eu vou silenciar aquilo. Sim. Né? Tu não vai sentir. Eu não vou sentir. E então, até quando o meu corpo e os meus pensamentos vão me condicionar a sentir aquela emoção, pra mim ir lá e usar a droga. Sabe? Porque eu percebia muito isso. Tipo, quando eu tava meio assim, era o momento. Então parecia que tudo que acontecia era em torno pra mim me sentir daquele jeito. Isso. Mas é a maior queixa das pessoas, né? Veridiana, eu tô no tédio. Tá, e o que tu fazia quando tava no tédio? Eu usava. Tá, mas agora sente o tédio. Isso, Ele enfrenta. existe, Enfrenta. Né? Eu tô triste. Não quero me sentir triste. Daí vai e usa substância. Mas a gente se sente triste, né? Então muitas pessoas daí entram, se condicionam a não sentir nada. Eu só quero sentir alegria e euforia. E quando vivem a vida sem substância, né? São forçadas a isso. E aí vem o tratamento. Essa dificuldade de entender. Sou de carne e osso, sinto emoções. E nem todas são positivas, né? Mas se permitir sentir. Mas não. Eles ficam evitando e fugindo do sentimento. E quanto mais a gente prorroga sentir, mais a gente sofre. Né? Então essa busca incessante por eu não sentir, e aí vem o dependente químico, enquanto um ser frio se desliga, manipulador, porque ele já não sente mais. Tá ferindo mãe, irmã. Isso aí era algo assim, depois, né? Hoje eu olho, na época... Sim, com certeza. Aí vem as reparações. Minha mãe chorava, meu pai chorava, minha irmã chorava, eu não sentia... Sério, eu não sentia nada. Eu olhava assim pra eles, parecia que eles estavam fazendo um teatro ali. Parecia que eu tava de frente pra um teatro. Sim. E até o teatro em si hoje ele me emociona mais do que na época. do que na... Porque na época era o usuário de drogas. Eu olhava... Não era você. Eu olhava assim, não sentia absolutamente nada. Sério, eu era frio, assim. Frio. Eu olhava meu pai chorando, pai, tá viajando. Tá viajando, isso aí não tem nada a ver. Mas aqui eu já vivia num cenário completamente caótico. Mais desligado, né? Mais desligado de tudo, né? E vamos falar então agora um pouco sobre essa... É uma codependência que fala? É uma codependência, né? Como você vivenciou. Claro que a tua vivência no uso foi muito mais em função da balada, dos amigos, de sair e curtir. Tu não chegou a passar por clínicas e retornar para casa e ter um familiar que reforce o teu uso. Mas o codependente químico, ele é um facilitador do usuário de drogas, né? Então é aquela mãe que tu chega para trabalhar de manhã bêbado ou, né, virado ali, a mãe passa um paninho na cabeça, não, deita ali, filho, tá aqui, tá super bem, tá trabalhando, né, ela passa a mão por cima, e aí o dependente químico, ele não sofre consequência do uso, tu entende? Porque sempre vai ter um familiar que tapa o sol com a peneira,
Claro que existe toda a dor desse familiar de aceitar, não, mas meu filho passando por isso, né? Não, se minha vizinha sabe, se chega nos ouvidos. Então, o codependente sofre também, mas ele facilita o uso. Porque o dependente químico não tá sofrendo as consequências. E aí, por que eu vou parar de usar? Então fica aquele ciclo repetitivo, né? Um hamster ali rodando Uhum. naquele espaço, Sim. tu entende? Por isso a questão de trabalhar o codependente emocional. Porque ele é facilitador, né? É muito cômodo para ele. E inconscientemente, o familiar não vai fazer ali consciente, não, eu tô reforçando o uso do meu marido. Não, é inconsciente, mas eu não deixo o meu marido encarar a realidade dos fatos. Né? Então, às vezes a pessoa tá roubando para adquirir ali a substância e o familiar vai lá e paga. Não, vem cá, eu te pago. Ai, foi só aquele dia, não vai acontecer mais. Ainda não caiu a ficha do familiar que sim, eu estou lidando com uma questão de dependência química na família. É algo que pode ser na vizinha, mas não comigo. Então é uma dor muito forte desse codependente. E por isso eu senti então a necessidade de fazer uma literatura voltada para ele, né? Porque na época da fazenda, não sei se tu vai te lembrar, mas geralmente em espaços de reabilitação tem as literaturas, né? 12 passos, Ah, sim, tinha né? bastante Viver esse. em recuperação, Alcoólicos É Anônimos. o A, né? Daí tinha a galera Sim, lá que tem, era. nossa, tem Tinha muita literatura Ah, voltada para o dependente. Mas e quem cuida de quem cuida? Então, esse caminhos para cuidar de si é para eu entender, tá? Só um pouquinho. Meu filho está em uma clínica de reabilitação. Eu não vou conseguir parar de usar drogas por ele. É ele que precisa. Então, o que eu faço comigo? E com essa necessidade de cuidar em excesso do outro. Porque o codependente é isso, né? Eu cuido em excesso do outro para esquecer de mim, das minhas frustrações, do eu me sentir às vezes um lixo e não conseguir lidar com isso. Tu entende? uhum. Porque eu também não quero sentir tristeza, frustração, tédio. O meu vazio existencial. E aí vem essa questão de controlar o horário do outro. Tá, mas tu comeu? Tá, mas tá frio, leva um casaco. Eu nem me preocupo comigo, é só com o outro. É voltado pra essa questão. É que os pais, né? Vamos falar um pouco de pais, assim. Hoje a gente Uhum. vê muito também os pais sendo os dependentes químicos, né? Sim, E os sim. filhos ali naquela situação Mas horrível. aí que tá. A codependência emocional, ela é uma inversão de papéis. Quando eu falei pra você que muitas vezes o ser humano ele vai para o uso de substância em função da dinâmica familiar que não está boa, na nossa casa existem regras que não necessariamente estão coladas na parede ali da geladeira, mas elas têm regras. Você na sua casa, na dinâmica familiar que você cresceu, existiam regras que tu sabia quais eram. Então, se você precisava pedir R$ 50 pro pai pra sair, tu sabia se tu ia pro pai ou se tu ia pra mãe. Ai, comecei a namorar. Tu sabe quem da família pode saber e quem não pode. Tu sempre sabe o papel que cada um exerce, mesmo sem ter essas regras escritas. Na codependência, ou em uma dinâmica familiar disfuncional, os papéis são invertidos. A mãe muitas vezes não ocupa o papel de mãe. Ou pelo contrário, ela é mãe, ela é irmã, ela é empresária, ela ocupa tudo, ela cuida de todos, ela aprendeu assim. E aí, se tu for, né, mais a fundo, aí vem o papel da psicologia, investigar a história de vida desse codependente emocional, pode ser que ela cresceu cuidando dos pais, porque só tinha ela, abdicando dos sonhos dela para trabalhar, para sustentar a família, para cuidar dos irmãozinhos menores. Então ela foi se apagando o senso de identidade dela, do que ela queria para a vida. Você entende? Uhum. Então é muito mais enraizado a codependência emocional. Eu cresci assim, eu não sei por que eu cuido dele. Ele não vai mudar, mas eu não consigo largar ele. Eu sempre abro a porta, eu sempre acolho. A família já correu, mas eu continuo lá. O codependente é assim, né? Tem N falas. Inclusive no livro eu relato muitas situações, né? Com autorização, tudo certinho. Mas tem muitas falas de sofrimento. Do codependente se questionando, poxa, mas por que, velho? Né? Apanho, né? Dos dois lados do rosto pra bater e continuo ali. E eu quero largar e não posso.
Então é uma necessidade muito maior lá da infância, né? Aí vem a questão da psicanálise, que vai conseguir instruir melhor este ser humano, a olhar para ele, aonde foi negligenciado o cuidado com ele. Quais esquemas são reforçados quando ele cuida excessivamente de outra pessoa? Né? E na maioria dos casos, esse cuidar em excesso é porque uma parte dele que deveria ter sido cuidada não foi. Mas essa busca incessante em curar o filho da dependência química cura aquela parte negligenciada do codependente emocional. Então é como eu digo, né? É muito mais embaixo. É assim, muito mais. É um cuidado, às vezes, maior do que o próprio dependente. Sim, sim. Porque daí ele entra crenças, entra muita coisa, né? Sim. Então eu sempre digo, né? Tem pacientes que ficam muito organizados em clínicas de reabilitação porque saíram da estrutura disfuncional da sua família, longe do facilitador, que é o codependente emocional. E quando eles retornam, não duram 2 palitos, como o pessoal fala, né? Recai. Tá, mas o que tu fez? Saiu da clínica e fez o quê? Ah, eu voltei a morar com minha mãe. Então eu voltei pro local disfuncional que eu vivi e que me estimula a usar pra fugir da realidade. Tu entende? Que eu sei que não vai dar nada. Não Eu vai. posso usar e não vai dar nada. Então as portas vão continuar abertas, o emprego vai continuar ali, meu dinheirinho na conta vai cair, a namorada vai voltar, o carro vai vir pra mim de novo, o pai já pagou as dívidas. Me fala, tem o porquê mudar? Se tu não tem nada a perder? Não tem, né? Então, esse livro veio com esta necessidade de o familiar olhar pra dentro de si e pensar, não com o intuito de se responsabilizar, mas de olhar, poxa, eu estou fazendo algo que reforça o uso no meu familiar? E aí vem o baque. Pá, eu nem percebia que o que eu fazia reforçava ele a usar. Tá, então vou mudar. Aí vem a dificuldade de colocar limites, né? Então, ali vem uma orientação de frequentar grupos de ajuda, Naranon, Amor Exigente, né? Tem os 12 passos dos codependentes anônimos. Assim como os 12 passos de alcoólicos anônimos, que é pro familiar se identificar, aceitar sim que existe um problema, né, no meio da minha família. Sim, eu faço coisas que eu não deveria fazer, né? Uma mãe que vai lá, serve o filho. Não, essa aí não é pra te namorar. Não, aquela ali, né? Por que eu faço isso? Da onde veio? É um manual, digamos assim, de autoajuda pro dependente, pro codependente, né? Sim. Bah, bem legal. Super. Muito, muito, muito. Que um só existe porque existe o outro. É, Né? Um codepende. Um depende do outro. Se não tiver um codependente emocional na família, não tem um dependente químico. A gente vê o tem quão uma... forte é isso. Bah, agora foi forte. Porque hoje, né, a gente vê também bastante questões assim. Cara usa drogas, exemplo, o marido é alcoólatra. Uhum. Chega em casa, bate na mulher, faz o... torna um inferno aquele lar. Faz e acontece. Faz, acontece, no outro dia ele acorda, pede desculpa, E vai mudar. eu vou mudar. E a mulher aceita, ele fica ali uma semana, um mês, volta a repetir a mesma coisa, faz a mesma coisa, Sim. e daí... Mas e aí que tá, né? Eu acho que tem daí também uma investigação muito mais Isso, não. detalhada, né? Porque, eu fico às vezes olhando para as pessoas, pro codependente, né? Uhum. Cara, é difícil tu não... tá com um filho, ou tá até com esse próprio marido, tu não consegue, não auxilia, não ajuda, parece que é uma ajuda, né? A olho nu, assim, é uma ajuda. Sim. Poxa, se tá aí, se eu não fizer, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar na rua? Uhum. Ele vai ser morto? Eu acho que é esse medo, né? Que acontece É muito. esse receio. Mas aí que tá. Essa forma de pensar que é o reforçador pra eu me manter nessa situação que me prejudica. Ele prejudica os dois, né? Mas é esse condicionamento. Por que eu me mantenho nessa situação? O que reforça em mim enquanto ser humano? E aí a gente vai investigar mais a fundo. Traumas de abandono, né? A própria situação familiar em casa, que era disfuncional, e é exatamente o que ela vivencia. Tanto que a gente tem ali o famoso dedo podre que fala, né? Uhum. O cara só se relaciona com mulheres mais maduras, que resolvem as coisas, pagam as contas. Tá, e como é que era a mãe?
A mãe serve ele. Então, há algo que ele busca nessa esposa, né? Ele busca o quê? O papel reforçador da mãe? E aí tu vai investigar um pouquinho mais, tá, e essa esposa? Vamos saber mais a fundo a esposa. Né? A esposa tinha um pai presente? A esposa teve quem cuidasse dela? Ou a esposa teve que cuidar dos irmãozinhos? Então, é um emaranhado que a gente tem que ir desvendando, cada caso na sua individualidade, né, obviamente, mas a pessoa, o codependente, precisa buscar esse conhecimento, de entender o porquê, porque é sofrimento para eles também, eles identificam isso. Só não conseguem identificar o porquê se condicionam a este sofrimento. É uma repetição, né? Como Uma falou agora repetição, isso. a pessoa que se relaciona com a mulher. A gente vê muito isso, né? O dedo podre, A pessoa se relacionou com uma pessoa que batia nela. Uhum. Daí ela conseguiu largar a pessoa. Foi. Daí ela começa a se relacionar com outra pessoa que também bate. Ou que também agride, né? Sim. Então isso é mais um pensamento sistemático, assim, automático. A pessoa tem naquela busca uma carência que existe dentro dela. Uma crença nuclear, né? Uma questão de desvalor, de não se sentir merecedora, né? Vem toda essa questão psíquica por trás. Para que inconscientemente, inconsciente, né? Inconscientemente, mas ele tem as mesmas características. E aí a gente brinca, né? Tu vai encontrar teu ex em muitos corpos por aí. Enquanto tu não fazer uma psicoterapia, não buscar o conhecimento e entender o que te atrai nesses homens. Né? Porque o discurso é sempre o mesmo, né? Nossa, mas ele era maravilhoso. Ele fazia tudo. Tá, e que ponto começou a mudar? Né? Tá, mas eu acreditei e perdoei só dessa vez. Tá, mas e por quê? Ah, mas os dois atrás já tinham me dito que iam mudar. Tá, mas esse, né? Não vou acreditar nesse. Então, muitas vezes, o codependente emocional, ele não encerra este ciclo de repetições ruins na vida dele, porque ele precisa lidar com as suas questões, com o seu fracasso. E fazer o esforço. E é cômodo, né? É muito cômodo ficar assim. Deixa assim que tá melhor, deixa quietinho aqui. Não vão abrir as caixinhas. Infelizmente. Daí é uma escolha. Por isso que eu te falei, é uma questão tua da escolha diária. De enfrentamento. Quero abrir essa bagunça e organizar e ver o que não presta mais que eu tô carregando. Não, deixa aqui, deixa assim. É aí que entra a importância de uma terapia, né? Também. Tu vai conseguir desvendar isso com alguém te dando, né? O psicólogo não te dá nada, mas uma orientação te instigando, né? Assim, a pensar, a trazer essas reflexões, né? Porque eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui e nos vendo tiveram agora um pensamento assim, me vi nisso. me vi nisso. Principalmente quando fala de relacionamento, que eu vejo que mais acontece, né? A pessoa tá lá, tá num relacionamento ruim, fica com outra pessoa, a mesma coisa. Que é outra questão que tá em prol. Nessa linha, né, de dependências, relacionamentos vazios. Por que eu vou insistir nesse relacionamento? Mas daí eu não insisto no relacionamento, mas eu repito esses padrões com outras pessoas diferentes. Tá, muda de parceiro. Tá, mas vamos olhar um pouquinho pra dentro de si. Vamos ver o porquê permitir, né, essa repetição de padrões. Porque é muito mais fácil apontar. Mas o problema tá nele. Aquele... sabia. Eu tentei, né? Dar uma chance. A importância de nós buscarmos o autoconhecimento. Né? E eu sempre brinco. A gente vai se conhecer até o último suspiro de vida. Porque a gente tá sempre se conhecendo. Né? Mas tem que buscar. Tem que entender o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Tá, eu odeio ir na academia treinar. Mas por que eu vou? Né? Mas eu durmo super bem. Depois que eu fui, me dá um prazer, assim... Sabe? Missão cumprida. É buscar entender o que se passa, o que eu tô sentindo. Por que eu sinto isso? É isso aí, galera. Bora fazer terapia, né? Bora. É isso aí. E antes a gente tinha comentado até, exemplo, né? Hoje a pessoa que tá passando por isso. Tá? Um pai, uma mãe, ou uma esposa, ou os próprios filhos com os pais, né? E a gente falou então sobre a codependência, de conseguir, de alguma forma, se tiver condições também de fazer uma terapia, porque hoje a gente sabe que não é tão acessível assim, né? Mas em questão de clínicas, assim, de reabilitação, né?
O que você falou de uma clínica onde pessoas que estão lá involuntariamente e as Isso. outras que atendem que são voluntárias, que Isso. estão lá porque querem, né? Porque querem, que tem isso, né? Até vai em contrapartida com o nosso Setembro Amarelo agora, né? Que a gente divulga sobre saúde mental. Tem uma fase durante o uso de drogas que o dependente químico, ele entende que ele precisa de ajuda, que foi onde você, né, chegou em casa, poxa, preciso de ajuda e quero. Alguns conseguem ter esse discernimento. Outros não conseguem lidar com esta necessidade de ajuda e acabam cometendo suicídio em função do sofrimento, porque para ele também é ruim. Poxa, não sai desse marasmo, tô repetindo isso, chega. Mas eles não conseguem ir para o tratamento e acabam cometendo suicídio. Né? É um estudo assim bem alarmante nessa questão. E dentro das possibilidades de tratamento, então, nós temos as comunidades terapêuticas, né? Clínicas particulares de reabilitação, algumas com o tratamento onde tu está lá, por livre e espontânea vontade, né? Que seria o ideal a todos, claro. E os tratamentos compulsórios, que aí muitas vezes, né, a família busca por meios judiciais ali provar a necessidade de um tratamento. Então, o próprio CAPS, quando tu faz acompanhamento no CAPS em determinado momento, né, se vê que tu tem um risco de vida ou contra outras pessoas, tu é encaminhado para um tratamento hospitalar de desintoxicação, onde tu fica ali 28 dias, né, fica um tempinho. E fora isso, daí teria que dar continuidade em clínicas particulares, né, para ficar mais tempo. Sim, bem. E hoje tem bastante lugares assim que são públicos para isso ou não? Públicos nós temos o CAPS, né? Mas o CAPS ele seria assim redução de danos. Não é um lugar onde as pessoas. Tu não vai ficar abstinente. A intenção é você ficar abstinente, mas saindo de um tratamento hospitalar de 21 dias ali que tu fica em tratamento, tu segue na tua rotina, então ninguém garante que tu não vai fazer uso. Tu segue indo no CAPS, faz acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, mas nada ali te força a não usar. Né? Então, muitas vezes, o dependente químico ele já tá no seu limite, ele não consegue. Ele precisa de um ambiente longe de drogas, né? Que lá ele não vai obter. Para poder ter essa limpeza, né, dos seus pensamentos, para a ficha cair. Não, só um pouquinho, não é isso que eu quero para minha vida. Para poder ter essa tentativa de novos padrões de comportamento, né? Adquirir novos hábitos. Sim. Tá muito bom o papo. Acho que a gente conseguiu pegar vários pontos aqui. Acho que sim. Principalmente do livro dela, né, que vai estar aqui no nosso acervo. Queria te agradecer muito, muito, muito mesmo. Acho que esse papo foi bem interessante e também tem um gancho já para os próximos, né? Sim, que com certeza a gente vai querer te chamar aqui, ainda mais se tu tá escrevendo outro livro, né? Sim, sim. Tá na, como é que Tá se diz? tá no forno. Tá em planejamento. Tá em planejamento. Como que o pessoal faz para te encontrar? Quais são teus hashtags? Como é que funciona essa questão de atendimento? Que a gente falou aqui de terapia, né? Porque tu é psicóloga formada, tu ajuda, tu dá todo esse auxílio, né? Para essas pessoas que nós falamos aqui, principalmente na questão de dependência. Sim. Primeiro eu te agradeço o convite, né? Pra mim também uma novidade, assim, adorei. Acho que foi muito terapêutico a nossa conversa. Foi bem legal. Eu me senti numa terapia aqui. Sim. E vocês podem me encontrar no Instagram, no @veridianamachadopsi, né? Eu trabalho também em algumas clínicas de reabilitação, então muitos podem me conhecer de lá. E atendo particular também, online e presencial no centro de Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, daí presencial, né? Isso. E o atendimento online também, tem muitas pessoas que têm dúvida, assim, vale a pena. Sim, vale muito a pena. Ele né? é o mesmo atendimento do que o presencial. E eu ainda reforço, né, que algumas pessoas se sentem tão à vontade que eu conheço os pets, né, os pacientes, né, no frio estão ali de coberta. Então, funciona da mesma maneira. O que acontece é que algumas pessoas se adequam mais e outras, até por não ter estrutura em casa, né, não se sentirem à vontade para falar ali as suas demandas. Mas as duas formas funcionam da mesma maneira, pelo que eu vejo efeito nas pessoas, né. Sim. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que ficaram conosco aqui até o final. Mais um podcast múltiplo, trazendo a multiplicidade dessa pessoa incrível aqui que trouxe conhecimento para agregar em nossas vidas. Se você está precisando de ajuda, se você se identificou com muitas coisas que nós falamos aqui, de dependência, busque, procure ajuda. Não ache que você é o cara, não ache que você, né, eu consigo sozinho. Sim.
Porque você sabe que muitas vezes já tentou e não conseguiu. É verdade. Você sabe. Então, às vezes, procurar ajuda e buscar é um ato de coragem, um ato de busca, de enfrentamento e de ajudar também todos esses codependentes que estão sofrendo na nossa volta, né? Como foi falado aqui no podcast. Até mais, pessoal. Valeu!